Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho do conceito de depressão, como esse termo surgiu, onde ele surgiu, e depois explicar um pouquinho dos transtornos depressivos, o que é, né? Então, esse termo depressão, ele surgiu lá em 1670. Foi onde ele foi utilizado pela primeira vez, e já depois, alguns anos depois, Samuel Johnson adicionou esse termo depressão, o seu significado, ao dicionário. Quando as pessoas fossem procurar entender o que significaria a palavra depressão, estaria lá no dicionário. Então, o desenvolvimento do conceito de depressão, ela emergiu com um declínio tanto das crenças mágicas como também supersticiosas, que fundamentavam o entendimento até então do que se entendia como a questão dos transtornos mentais. Desse modo, a história do conceito de depressão, ele só começou a ser conceituado e utilizado lá no século XVII, né? Então, a sua origem ela pode ser inferida a partir das mensurações das alterações de humor ao longo da história. Porque nessa época se utilizava muito o termo melancolia. O que hoje a gente conhece como depressão, naquela época era conhecido como o termo melancolia. As primeiras descrições de estado e de alterações de humor, elas podem ser encontradas tanto nas questões das escrituras bíblicas, como também nas questões mitológicas. Porque a visão pré-socrática do homem, compartilhada de modo geral pelos povos gregos, pelos hebreus, pelos babilônicos, pelos persas, ela compreendia o adoecimento físico e mental a partir de uma narrativa mítica, que todo esse adoecimento físico, esse adoecimento mental, estaria muito voltado para uma questão mítica. E aí, quando Sócrates chega, Sócrates ele vai mudar esse entendimento, porque Sócrates ele vai fazer a passagem dessa narração mítica ao discurso racional, porque Sócrates ele vai lá trazer suas contribuições e ele tira o que esse povo até então entendia como essa questão mítica de todo o adoecimento físico, de todo o adoecimento mental, de ser voltado para uma coisa mítica. Sócrates ele vai mudar isso, ele vai trazer para essa questão do raciocínio, do discurso racional. Então, quando ele traz isso, ele vai trazer a mudança do modo científico de pensar, que esse é o que a gente tem até então, né? Que é esse modo científico de pensar. Então, a depressão, né? Ela é um, ele foi um termo que trouxe, que tem lá suas alterações ao longo da história da humanidade. E a depressão em si, ela já é um transtorno depressivo, porque a depressão ela é um transtorno afetivo, né? Que ele vai trazer alterações tanto para a estrutura física, para a estrutura mental, para a estrutura corporal desse ser humano e também os distúrbios de humor. Então, os sintomas da depressão, por exemplo, sintomas que podem durar dias, podem durar semanas, podem durar meses e podem durar até anos. Então, tudo isso que a depressão ocasiona, né, ele vai ocasionar várias mudanças significativas na vida daquele ser humano, né? Porque vai causar alterações na vida pessoal, vai causar alterações na vida profissional, vai causar alterações nas relações sociais. Então, vai trazer muita mudança para por exemplo, para as relações dentro de sua casa, da sua família. Vai trazer muitas mudanças nas suas relações com seus amigos, por exemplo, na sua relação amorosa, na sua forma de trabalhar, porque pode ser que. Porque a pessoa que tem depressão, né, ela perde, é como muitos falam, perde a vontade de viver, né? Ela perde interesse, por exemplo, pelo trabalho, pelas atividades, ao interesse por sair. Então, a depressão, ela vai trazer muitas alterações para a vida desse ser humano, né? A epidemiologia. Então, a prevalência da depressão nas mulheres é muito maior do que nos homens. Só que a gente sabe que a depressão, ela não escolhe sexo, ela não escolhe idade. Tem muitos fatores que influenciam muito, tanto para o homem como para a mulher. E aqui foi feito um estudo, né, e traz uns fatores que influenciam de uma forma muito maior nas mulheres do que nos homens, porque tudo essa questão, por exemplo, no estudo traz que cerca de 45% das mulheres
que podem, por exemplo, desenvolver a depressão, mulheres de até 70 anos. Então, tudo isso voltado por a sobrecarga que essa mulher tem, né? Porque é cuidado com os filhos, é cuidado com a casa, é cuidado com a família, com o trabalho. Além desses fatores, ainda tem os fatores hormonais que interferem. Porque fatores, por exemplo, como a menopausa, como a gestação, como um aborto, como o uso também de anticoncepcionais, esse período pré-menstrual também, são fatores que podem levar o desenvolvimento da mulher a fatores, a depressão, né? Então, no homem, o estudo que também foi feito trouxe essa probabilidade, essa prevalência de transtornos depressivos no homem. No homem, fala que é de 27%. O homem está muito voltado aos fatores que podem desenvolver a questão da falta de paciência dessa pessoa, a questão da raiva, do estresse e também voltado um pouco do trabalho. Só que no homem, talvez seja um pouco mais fácil de esconder esses sintomas, porque o homem ele se envolve muito com o trabalho, o homem ele também tem a questão do uso de álcool, o uso de drogas. Então, tudo isso são fatores que são que podem sim levar a desencadear a depressão, tanto no homem como na mulher. E esse estudo ainda mostra que, por exemplo, o número de transtornos depressivos entre pessoas de 20 a 40 anos é um número muito grande, porque acontece, como eu já falei, na maioria das vezes nas mulheres, com maior frequência nas mulheres. Só que tudo isso, tanto nas mulheres como nos homens, está muito voltado muitas vezes a uma questão, por exemplo, de uma baixa escolaridade, a questão do desemprego também, de um baixo nível econômico, na questão do excesso de trabalho também, como eu já falei, né? Então, tudo isso são fatores que podem desencadear a depressão, tanto no homem como na mulher, né? Como também, se a gente for trazer um pouco disso, a questão de traumas na infância, de falecimento de um ente querido, né? Também, então percebe que as pessoas que desenvolvem depressão perpassam situações decorrentes ao convívio social e familiar, fazendo com que tenham sentimentos de ansiedade, tristeza e melancolia. Então, aqui a gente trouxe um pouco, né, dessa questão da epidemiologia, da prevalência, por exemplo, da depressão, através desse estudo que foi feito, de acontecer com maior frequência mais em mulheres do que em homens. Bom, segundo o IBGE, foi apontado através de pesquisa que chegou à conclusão de que os profissionais de saúde mental já observaram que os casos clínicos estão tendo um crescimento significativo. Esses números de depressão no Brasil estão crescendo cada vez mais. Segundo essa pesquisa, 16,3 milhões de pessoas com mais de 18 anos já sofrem com essa doença. Esse aumento foi de 34,2% no ano de 2013 para o ano de 2019. Em alguns estados, como Rondônia, esse crescimento ele foi de 70%. E na Paraíba, já são mais de 220 mil diagnosticados, no caso do Brasil. A OMS apontou que o Brasil é o segundo país da América Latina com pessoas mais diagnosticadas com a depressão, com 5,8% da população, ficando somente à frente dos países nos demais continentes. Essa situação ela é considerada bem grave, porque isso faz com que a doença ela se devaste muito mais no Brasil. E esses números são apresentados e são sendo mais preocupantes, porque fica o questionamento de como vamos livrar as pessoas dessa doença, principalmente nesse momento de pandemia que estamos vivendo, que os casos de depressão estão crescendo cada vez mais. A OMS ela fez uma pesquisa entre 130 países entre junho e agosto desse ano e foi mostrado que a pandemia ela atingiu os atendimentos em saúde mental. Em até 93% dos países, 67% confirmou esse impacto nos atendimentos psicoterapêuticos e 60% reportou interrupções nesses serviços. Também foi
dito nessa pesquisa que crianças e adolescentes e idosos são a faixa etária que mais causa esse tipo de doença, com crianças e adolescentes 72% e os idosos 70%. Tristeza e depressão. Muitas pessoas acham que a tristeza e a depressão elas são as mesmas coisas, mas existem fatores que podem diferenciar essas duas causas. Primeiramente, precisamos entender o que é a tristeza e o que é a depressão. A tristeza, ela é um sentimento que geralmente ele é passageiro. Por exemplo, quando alguém está de luto. Na maioria dos casos, esse luto ele tem um determinado tempo, mas aí essa tristeza ela é considerada saudável. Até importante também é avaliar até que ponto ela é saudável. Porém, ela faz parte da vida e ela é um processo natural. Já a depressão, ela é uma situação de adoecimento. Ela é uma tristeza, mas que geralmente ela não tem fim, ela não tem um determinado tempo para que possa acabar com isso. E também ela vem sempre acompanhada de outros sintomas, como angústia, desesperança, a ansiedade, entre outros. Agora eu vou falar 4 fatores que podem diferenciar a situação da tristeza e da depressão. É a duração, a intensidade, as suas causas e os seus sinais e sintomas. A duração, a tristeza, como eu já tinha falado, ela dura somente horas ou alguns dias, mas a depressão, ela não tem um tratamento certo, então ela pode durar de meses, anos, por isso é importante observar até que ponto a sua tristeza está durando. Na verdade, uma pessoa que ela tem depressão, a tristeza, ela geralmente dura 6 meses. Então, a partir disso, já podemos considerar que a pessoa tem a depressão. Na intensidade, a tristeza ela é um sentimento normal e ela não vai afetar com que as pessoas possam se dificultar nas suas atividades do cotidiano. Já a depressão, ele é um sentimento ruim que ele não vai afetar só os aspectos da vida pessoal, mas ele também vai afetar na saúde, nos seus relacionamentos com a família ou no trabalho. E em casos mais sérios, essas pessoas elas podem até pensar muitas vezes no suicídio. A causa da tristeza, ela geralmente é alguma experiência que a pessoa viveu e não está conseguindo superar aquilo. Então, geralmente, por exemplo, como eu já falei, é o luto, alguém que perde o seu emprego, um término de um relacionamento. Geralmente ele dura alguns dias ou meses, mas é considerado uma tristeza. Já no caso da depressão, não é necessário que essa pessoa passe por um momento ruim na vida dela para que ela possa se lamentar ou sentir alguma tristeza grave. Então, isso também vai depender muito da genética, da mudança neurobiológica, de aspectos da personalidade da pessoa, como a baixa autoestima, e também dos fatores ambientais. Tipos de transtorno depressivo. Tem a depressão perinatal ou pós-parto, que as mulheres com depressão pós-parto passam por uma grande depressão durante a gravidez ou após o parto, onde os sentimentos dessas mulheres são de extrema tristeza, ansiedade e exaustação, que com isso acompanha a depressão perinatal. E eles podem dificultar também que essas novas mamães completem a atividade de cuidados diários tanto para si como para seus bebês. E tem a depressão psicótica. Ela ocorre quando uma pessoa sofre de depressão grave, além de algumas formas de psicose, como ter falsas crenças fixas perturbadoras, ou seja, delírios, ou ouvir ou ver coisas que outras pessoas não conseguem ouvir ou até mesmo ver. No caso, chamamos de alucinações. Temos também o transtorno afetivo sazonal, que é caracterizado pelo início de um quadro de tristeza prolongada durante os meses de inverno, quando há menos luz solar natural. E essa depressão de inverno costuma ser conhecida como uma forma de depressão que ocorre principalmente durante o outono e o inverno, onde a falta de luz solar pode tornar as pessoas mais vulneráveis a flutuações normais de humor.
E por último, o transtorno afetivo bipolar, que pessoas com transtorno bipolar, elas vivenciam episódios de humores extremamente baixos, que atendem aos critérios de depressão maior. E elas também experimentam estados altamente elevados, eufóricos ou irritáveis, chamado de mania ou uma forma mais grave, que é a hipermania. Fatores de risco para desenvolvimento dos transtornos. Vários fatores podem desempenhar um papel no surgimento do transtorno, tais como a bioquímica, que é uma diferença em certas substâncias químicas no cérebro, que podem contribuir para os sintomas. Tem a genética, que é uma depressão que pode ocorrer em familiares. Por exemplo, se um gêmeo idêntico tem depressão, o outro tem 70% de chance de ter a doença em algum momento de sua vida. E tem a personalidade, que são pessoas com baixa autoestima, que, que são facilmente oprimidas pelo estresse ou que são geralmente pessimistas e parecem mais propensas a sofrer com a depressão. E por último, tem os fatores ambientais, que é uma exposição contínua à violência, negligência, abuso ou pobreza, que assim tornando algumas pessoas mais vulneráveis à depressão. Bom, vou falar agora sobre sintomas de depressão. E antes de citá-los, eu gostaria de deixar claro que é normal, durante o dia, a gente sentir alguns desses sintomas que eu irei relatar, porque durante o dia a gente passa por vários momentos, e esses momentos podem exigir da gente, do nosso emocional, uma tristeza, um vazio. Às vezes a gente pode ficar com falta de apetite por conta de alguma raiva, de algum nervoso que passa. Porém, se esses sintomas eles chegarem a persistir durante grande parte do dia, quase todos os dias, e se eles persistirem durante 2 semanas, pode acontecer sim de ser depressão, porém é importante que seja buscado ajuda imediatamente. E agora eu vou começar a citar os sintomas: humor triste, ansioso ou vazio persistente, sentimentos de desespero, luto ou pessimismo, irritabilidade, sentimento de culpa, inutilidade ou desespero, perda de interesse ou prazer pela vida, hobbies e atividades, diminuição da energia ou fadiga, mover ou falar mais devagar, sentir-se inquieto ou ter problemas para ficar sentado, dificuldade de concentração, lembrança ou tomada de decisões, dificuldade em dormir, despertar de manhã cedo ou dormir demais, apetite ou alterações no peso, né? Aumento do peso, pensamentos de morte ou suicídio, ou tentativas de suicídio, dores, como dores de cabeça, cólicas ou problemas digestivos, sem causa física clara ou que não se aliviam mesmo com o tratamento. Como perceber os sintomas de depressão? Bom, nem todo mundo que está deprimido ele experimenta de cada sintoma, porque algumas pessoas elas passam apenas por alguns sintomas, enquanto outras passam por muitos, né? Mas vários sintomas persistentes, além do humor baixo, são necessários para um diagnóstico de depressão maior. Tem pessoas que, com apenas alguns, mas mais angustiantes sintomas, podem se beneficiar do tratamento de depressão subsindrômica. Assim, a gravidade, a frequência dos sintomas e quanto tempo elas duram variam dependendo do indivíduo e de sua doença particular. E os sintomas de depressão, eles também podem variar, né? Dependendo do estágio da doença. Porque identificar os diferentes tipos de depressão. Bom, um dos grandes mitos relacionados à depressão é a crença de que seria uma condição rara e pouco recorrente. Mas, na verdade, mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com essa doença. Então, é cerca de 5% da população global. E no caso de mães recentes, os dados eles são ainda mais altos. Fica entre 10 e 15% de mães que sofrem de depressão pós-parto. Então, isso chega a ser um número grande.
Portanto, assim, as chances de que alguém próximo esteja deprimido existem e não são tão pequenas. Além disso, a depressão ela é mais do que tristeza, ela pode surgir sem aviso ou lógica. E surge também em pessoas que não têm razões aparentes para estarem doentes. Então, a falta de motivo ou a ausência de sintomas clássicos não são motivo para descartar um possível quadro depressivo e nem razão para não empatizar com uma pessoa deprimida. Existe outro grande mito, né, associado à depressão, que é a de pessoas bem-sucedidas não sofrem com essa doença. E segundo o World Economic Forum, muitos empreendedores e donos de startups, eles têm medo de demonstrar que estão deprimidos, pois isso seria visto como um fracasso. Então, é possível, sim, conquistar muita coisa na vida e ainda assim ter depressão. Porque depressão, ela não escolhe se a pessoa é rico ou pobre. Então, como ocorre esse diagnóstico? Como ele é feito? O diagnóstico da depressão dos transtornos depressivos, né, ele é clínico. E ele somente pode ser dado por um médico especialista, no caso o psiquiatra e também o psicólogo. Durante essa consulta com esse médico especialista, o psiquiatra ou psicólogo, serão feitos alguns testes e questionários que eles podem apontar para esse distúrbio. Neste momento, esse médico especialista ele também fará outras observações do paciente. Por exemplo, como a questão do contexto, vai observar o contexto histórico desse paciente e também o contexto familiar. E ele ainda poderá pedir alguns exames também laboratoriais, né, específicos para se chegar ao certo a esse diagnóstico. Vale ressaltar também que a depressão ela está associada a outros transtornos psiquiátricos, né? E que também tem níveis. Pode ocorrer de uma forma leve, de uma forma moderada e também de uma forma grave. E é muito importante saber que cada diagnóstico e cada tratamento ele é feito de uma forma individualizada e cada paciente ele vai ter um diagnóstico e um tratamento diferenciado. Então, como ocorre a prevenção? Para espantar essa tristeza, esse fim da rotina, a depressão, é importante gerenciar o estresse no dia a dia, é importante compartilhar as dificuldades do dia a dia, é importante ler, é importante aprender coisas novas, é importante fazer hobbies, é importante se divertir com o que você está fazendo, porque tudo isso ajuda a manter a sua cabeça livre, né? E exclui esses pensamentos negativos. O otimismo também, ele é um fator preponderante para manter esses pensamentos negativos longe. Então, outro fator que a gente pode trazer como prevenção é também o organismo. O organismo ele faz bem para a saúde mental. Ele reflete na nossa saúde mental. Por isso que é muito importante que se faça atividades físicas regularmente, porque foi feito até um estudo e esse estudo ele fala que essas atividades físicas eles incentivam a liberação de hormônios e outras substâncias que elas são importantes para o nosso humor. Outro fator também que a gente pode trazer e que está atrelado também junto com a atividade física é a questão da dieta, porque a dieta ela também influencia nas nossas emoções. Então, todos esses fatores juntos, se livrar desse estresse do dia a dia, praticar aquilo que te faz feliz, junto com a atividade física e dieta, todos esses fatores, eles são preponderantes para se espantar a depressão, se espantar esses pensamentos ruins e essa pessoa ela viver de uma forma mais leve e tranquila na sua vida. Então, a OPAS, que é uma Organização Pan-Americana de Saúde, ela traz dentro do seu objetivo, dentro de sua proposta, é coordenar a saúde e o bem-estar da população dos países americanos. E como dentro dos seus objetivos eles já trazem a questão de coordenar a saúde e o bem-estar da população, lá em 2001 eles decidiram abordar um tema bastante importante. Eles decidiram trazer o tema saúde mental. E eles viram de como esse tema era muito interessante trazer para alertar a população sobre o cuidado com a saúde mental. Então, já dentro das conferências que foram realizadas em 2005 aqui no Brasil, em 2010 no Panamá, eles já começaram a avaliar todo esse tema proposto. Então, a Organização Pan-Americana da Saúde e seus membros, eles adotaram esse plano de ação sobre saúde mental para orientar a população justamente de se ter esse cuidado com a saúde mental, né? Então, dentro disso, eles decidiram aprovar esse projeto de 2015 até 2020. E dentro do que eles traziam como saúde mental, eles trouxeram os transtornos mentais. E também alinharam com outro tema
que era um tema social que bastante relevante na sociedade, que é a questão de substâncias, de drogas. Então, eles decidiram alinhar tudo isso e ver como os transtornos mentais e as drogas, eles são muito nocivos para a sociedade. Então, dentro do que eles traziam como saúde mental, eles trouxeram a questão dos transtornos e também das drogas para alertar a sociedade, com o cuidado da saúde mental e também com o cuidado das drogas. Boa noite, caros colegas. Nosso trabalho iremos finalizar, mas antes disso acontecer, algumas palavras irei falar sobre transtorno depressivo que acabamos de explicar. Mas para melhor entenderem, vou te fazer relembrar. A depressão é uma mistura de sentimento ao qual devemos nos cuidar. Por isso que os sintomas temos que nos ligar. Tem mistura de tristeza e falta de brilho no olhar. Devemos ainda ter atenção a alguns aspectos de risco propulsores. Baixa autoestima e causas ambientais podemos colocar como fatores. É importante pais responsáveis ficarem sempre atentos. O que parece ser normal podem ser mistura de sentimento. É importante sempre ter alguns acompanhamentos. Sobre o diagnóstico, é importante deixar bem claro. Só pode fazer quem entende do assunto. São utilizados testes e questionário, mas é importante ressaltar. Os testes e diagnóstico para cada pessoa diferente será. E agora, para finalizar, com a fala do incrível Santo Agostinho, enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer.